Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Confira as manchetes desta edição. Surdos têm intérpretes de Libras em todo o Paraná para exames do Detran. Florianópolis é pioneira em educação inclusiva. Instituto lança nova edição do Manual de Orientação ao paciente com câncer. São Paulo vai ampliar o teste do pezinho. E Inventor cria mouse de língua para ajudar pessoas com deficiência física. São Paulo foi o estado com mais representantes nas Paralimpíadas Escolares desse ano. Salão exibe andadores robotizados para a pessoa com deficiência motora ou visual. Museu investe em acessibilidade de acervo e atendimento em Santa Catarina. E escolas descumprem a inclusão de pessoas com deficiência. Deficiente visual com cão-guia afirma que foi expulso de loja em São Paulo. Surdos têm acessibilidade garantida nas universidades de Juiz de Fora. Deficientes visuais voam de parapente no Rio Grande do Sul. E australiano tetraplégico inspira surfistas profissionais no Havaí. Alunos de escola estadual vendem rifa para ajudar colega deficiente físico. Lei que propõe ajuda a deficientes visuais em supermercado é sancionada. SESC realiza palestra preventiva sobre quedas na terceira idade. Estilista de Americana cria look para quem usa muletas em moda inclusiva. E lei que garante estacionamento rotativo gratuito para pessoas com deficiências entra em vigor em Espírito Santo. Inclusão. Surdos têm intérpretes de Libras em todo o Paraná para exames do Detran. O projeto foi desenvolvido pelo Departamento de Trânsito do Paraná, que contratou intérpretes de Libras da região. Isso vai permitir que motoristas e candidatos à primeira habilitação com deficiência auditiva tenham atendimento em todas as regiões do estado de graça. A medida deve tornar mais ágil o atendimento aos usuários, além de evitar o deslocamento dos intérpretes e o cancelamento de testes devido à desistência dos profissionais. Normalmente, eles optavam por trabalhos mais próximos de Curitiba. Antes, apenas uma associação com sede na capital atendia todo o Paraná. O processo de contratação foi feito por licitação em lotes e 4 associações já prestam os serviços à população. Para atender melhor os usuários com deficiência auditiva, o Detran também oferece o curso de Libras para os servidores do departamento. Só nesse ano, foram capacitados 53 funcionários. O candidato à primeira habilitação com deficiência auditiva passa pelos mesmos processos que o candidato comum, mas conta com a ajuda de intérpretes nos exames. Para ter esse benefício, basta solicitar a presença de um intérprete com 15 dias de antecedência no agendamento do serviço. O intérprete de Libras pode ser solicitado nas avaliações psicológicas, médica, teórica, prática e no curso de reciclagem do Detran. O serviço não tem custo adicional para o usuário e todas as despesas são pagas pelo Detran. Educação e esporte. Florianópolis é pioneira em educação inclusiva. Na turma da 5ª série da Escola Municipal Anísio Teixeira, em Florianópolis, o estudante Hudson Adriano Espíndola Filho, de 11 anos, é um aluno como qualquer outro. Usa uniforme, brinca com os colegas, faz bagunça no recreio e aprende mais todos os dias. A síndrome de Down é apenas mais uma característica do menino extrovertido, que não impede de estar incluído na escola regular. A mãe dele, Débora Rodrigues da Costa, não teve problemas para matricular o filho. Ela acredita que o fato de Hudson frequentar a escola regular e participar de atividades na APAE da cidade ajuda no desenvolvimento. Ela conta que já teve problemas em outras escolas e em algumas creches quando ele era menor. Há quase 20 anos, Florianópolis saiu na frente e começou a inserir os alunos com deficiência na rede regular de ensino. Com o passar do tempo, o método foi sendo aprimorado. Hoje são quase 500 estudantes que frequentam a escola regular e recebem um atendimento especializado em salas multimeios no contraturno. São 22 polos com professores especializados em educação especial, que estão em constante diálogo com o educador da sala regular. Os materiais também são adaptados. Nos casos em que o estudante precisa de ajuda para locomoção, alimentação e higiene, um auxiliar é requisitado para ficar dentro da sala. O método adotado chamou a atenção no país e a gerente de educação inclusiva da Prefeitura de Florianópolis, Rosângela Machado, participou de uma audiência na Comissão de Educação do Senado. Na ocasião, ela debateu sobre o tema e mostrou por que Florianópolis é referência no assunto. Rosângela também destacou que a inclusão não existe pela metade, tem que ser total.
Na rede estadual de Santa Catarina, o modelo inclusivo começou a funcionar em 2006. A coordenadora de Educação Especial, Simone Flores, explica que um assistente é requisitado nas turmas em que existe algum aluno com deficiência. Esse assistente faz as adaptações curriculares necessárias de matérias e metodologia que permitam que o aluno acompanhe o conteúdo. Além disso, esses estudantes recebem no contraturno um atendimento especializado de acordo com a deficiência. Apesar da lei garantir o acesso ao ensino para qualquer pessoa, na rede particular a realidade é um pouco diferente. São poucas as escolas preparadas para receber os alunos com deficiência. O presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, Marcelo Batista de Souza, disse que a inclusão só pode ser realizada quando os alunos tiverem condições de se integrarem e é dever das instituições de ensino público oferecer as vagas. Saúde. Instituto lança nova edição do Manual de Orientação ao Paciente com Câncer. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual lançou uma versão atualizada do Manual de Orientação para pacientes em tratamento quimioterápico. O conteúdo da publicação contou com o apoio de vários profissionais das áreas de tratamento do câncer e pode ser acessado no site do Instituto, www.iamspe.sp.gov.br iamspe.sp.gov.br. Segundo o diretor de Oncologia do Hospital do Servidor Público Estadual, Otávio Gampel, o avanço no tratamento de doença pode ser atribuído às medidas de prevenção e adoção de novos medicamentos. De acordo com o médico, ter uma alimentação balanceada com pouca gordura, rica em frutas, verduras, grãos e fibras, baixo consumo de álcool, não fumar e praticar exercícios físicos ajudam a prevenir o câncer. O especialista lembra que o diagnóstico precoce e o uso de novos medicamentos representam avanços no tratamento, possibilitando maior sobrevida e até mesmo a cura do paciente. Segundo o Dr. Otávio, a prevenção não é eficaz nos casos de leucemia, linfoma e tumores do sistema nervoso central, mas sempre vale a recomendação de buscar melhor qualidade de vida. O fator de hereditariedade também deve ser considerado. É relevante o histórico de câncer na família, em especial para o cólon, reto, útero, mama e próstata, por exemplo. O médico afirma que a atenção deve ser redobrada nesses casos, porque as medidas preventivas são mais eficientes. Políticas públicas. São Paulo vai ampliar o teste do pezinho. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo decidiu ampliar o teste do pezinho em todo o estado. O exame pelo qual passam os recém-nascidos vai incluir a detecção precoce de mais 2 doenças, além daquelas que já são diagnosticadas hoje. A ampliação no quadro de doenças identificadas ocorre após a habilitação no estado de São Paulo para a chamada fase 4 da triagem neonatal. Com a mudança, também vão ser detectados casos de hiperplasia adrenal congênita, um grupo de doenças genéticas em que as 2 glândulas suprarrenais, situadas acima dos rins, não funcionam corretamente. A mudança também vale para a deficiência biotinidase, que pode levar à convulsão, falta de equilíbrio, lesões na pele, perda de audição e o retardo no desenvolvimento. A coleta do exame não vai sofrer alterações, mas sim a metodologia laboratorial das análises. O teste disponível atualmente permite a identificação do hipotireoidismo, anemia e outras doenças. Segundo Carmela Maguso Grinder, coordenadora estadual do Programa Nacional de Triagem Neonatal de São Paulo, as doenças detectadas são crônicas, genéticas e incuráveis. A coordenadora explica que, quando identificadas e tratadas precocemente, a chance de sobrevida normal, de integração social e de preservação da capacidade cognitiva e da qualidade da vida dos pacientes é aumentada. Saiba mais sobre o teste do pezinho com a repórter Ana Paula Iabico. O teste do pezinho foi implantado em 2001 em todo o estado de São Paulo, passando a ser modelo para os demais estados. Hoje, em 70% dos casos, a coleta para o exame é feita dentro da própria maternidade, seja ela pública ou privada. No restante dos casos, o exame é feito por unidades básicas de saúde municipais. Todas as famílias recebem orientação sobre o tempo ideal para a realização do teste, que deve ser coletado entre o 3º e o 7º dia de vida do bebê. Todos os exames coletados são encaminhados para o Serviço de Referência de Triagem Neonatal, o laboratório do teste do pezinho, junto com os contatos da mãe. Quando um resultado é positivo para uma das doenças, a família é contatada e a criança é submetida a um novo teste. Se o diagnóstico for confirmado, a família é encaminhada para um serviço especializado. Existem hoje no estado de São Paulo 3.500 postos de coleta do teste do pezinho em maternidades e unidades básicas de saúde. Ana Paula Iabico para o Jornal Inclusão. Ciência e tecnologia.
Inventor cria mouse de língua para ajudar pessoas com deficiência física. O protótipo foi desenvolvido por um empresário de Sarapuí, no interior de São Paulo, e pode ajudar pessoas com deficiências físicas a usarem o computador. A ideia veio do inventor Edson Ruivo, de 29 anos. Há aproximadamente 2 meses, ele desenvolveu o invento, que ainda não tem nome, mas já rendeu ao empresário mais de 6 mil acessos em menos de um mês de um vídeo postado na internet. A invenção é colocada na boca e, com a língua sob os sensores, o equipamento tem as mesmas funções do mouse comum. O inventor é formado em Tecnologia da Informação pela Faculdade de Tecnologia de Itapetininga, a FATEC. Além de bacharel em administração, Ruivo diz que sempre se interessou pela tecnologia e há 10 anos trabalha na área. Ele conta que teve a ideia de desenvolver o mouse de língua durante a madrugada. Ficou mais de 1 hora deitado imaginando como poderia fazer isso. Já que a tecnologia proporciona tantas coisas, por que não navegar na internet usando a língua? Primeiro ele pesquisou se o invento já existia. Encontrou uma ideia parecida de um rapaz nos Estados Unidos, mas não era exatamente o que ele tinha imaginado. O inventor afirma que pretende desenvolver mais a ideia e elaborar um aparelho sem o uso do fio. O objetivo é adaptar para o uso do sistema Bluetooth e desenvolver o equipamento de forma com que seja uma pequena película a ser encaixada no céu da boca. Ainda de acordo com o Ruivo, depois do vídeo na rede, ele já recebeu proposta de uma grande empresa para dar continuidade ao projeto. O empresário afirma que pretende aperfeiçoar o mouse para diversas funções, entre elas controlar uma cadeira de rodas, ligar a televisão e usar o tablet. O custo da invenção ainda não foi calculado, mas ele aguarda um patrocínio para que o invento seja aperfeiçoado. O processo para patentear a ideia já está em andamento. Jornal Inclusão Brasil. Educação e Esporte. São Paulo foi o estado com mais representantes nas Paralimpíadas Escolares desse ano. São 145 atletas que competiram em São Paulo, com a participação de cerca de 1.300 atletas com deficiência de todos os estados do país, além do Distrito Federal. Isso faz com que as Paralimpíadas Escolares sejam o maior evento de atletas paralímpicos do mundo em idade escolar. O Rio de Janeiro é o segundo em número de representantes, com 116, seguido pela vizinha Minas Gerais, com 104 atletas. A maioria paulista nas Paralimpíadas Escolares se deve ao incentivo do governo do estado, que mantém o time São Paulo Paralímpico. O programa apoia alguns dos principais atletas paralímpicos nacionais, o que serve de inspiração aos jovens. No quarto lugar geral em número de inscritos está o Pará, com 98 atletas. O alto número de competidores se deve ao fato de que uma das grandes estrelas do atletismo paralímpico do Brasil e do mundo atualmente seja daquele estado. Alan Fonteles, campeão mundial de atletismo e campeão paralímpico em Londres, nasceu em Marabá, a cerca de 680 quilômetros de Belém, na capital do Pará. Foi na região que o velocista conheceu o atletismo e de lá despontou para o mundo. Grande influência para as crianças do estado. Alan competiu pela primeira vez justamente nas Paralimpíadas Escolares em 2006. O Comitê Paralímpico Brasileiro também convidou atletas do Reino Unido para disputar a competição. Os britânicos foram representados por 22 competidores em 4 modalidades. Nos jogos do ano passado, o Rio de Janeiro venceu com 80 pontos, São Paulo ficou em segundo com 69 e Santa Catarina em terceiro com 35. O estado vencedor é determinado pela quantidade de pontos atingidos em cada modalidade, de acordo com a colocação das equipes ao final das disputas. Durante os 4 dias das Paralimpíadas Escolares, os atletas disputaram 10 modalidades: bocha, judô, tênis de mesa, voleibol sentado, futebol de 5 para cegos, futebol de 7 para portadores de paralisia cerebral, global, tênis em cadeira de rodas, natação e atletismo. Ciência e tecnologia. Salão exibe andadores robotizados para pessoa com deficiência motora ou visual. Enquanto a maioria dos salões internacionais de automóveis funciona como vitrine para o lançamento de carros, o Tokyo Motor Show é o mais abrangente e desempenha o papel de uma verdadeira feira de mobilidade, reunindo soluções para os mais variados tipos de público. Uma das novidades da edição 2013 da mostra japonesa é o Lightbolt, uma espécie de andador robotizado desenvolvido pela empresa NSK, que guia pessoas com deficiência visual por ruas ou dentro de ambientes repletos de móveis. Sensores detectam obstáculos e corrigem a rota. Para passeios mais longos, é possível acionar o GPS por comando de voz e deixar que o equipamento indique o caminho. Esse andador ainda está em desenvolvimento
movimento e à procura de um investidor, e por isso não tem estimativa de preço. Esse também é o caso das pernas biônicas, idealizadas pela Honda para ajudar na locomoção de pessoas com deficiência física ou limitações de movimentos como os mais idosos. De acordo com técnicos da empresa, o sistema reduz em quase metade o esforço necessário para a pessoa caminhar ou subir escadas, por exemplo. O equipamento deve ser lançado no mercado asiático nos próximos anos. Outra solução apresentada pela Honda no Salão de Tóquio é a cadeira inteligente Unicub, própria para deslocamentos em escritórios e espaços com restrição de circulação de veículos automotores. Basta inclinar o tronco na direção desejada para que o assento com rodas se desloque na velocidade de uma pessoa a pé. Cultura, lazer e turismo. Museu investe em acessibilidade de acervo e atendimento em Santa Catarina. Com a procura crescente a fim de qualificar as visitas, a coordenação do Museu Nacional de Imigração e Colonização de Joinville está investindo em projetos educativos que procuram democratizar o espaço com ênfase na acessibilidade. Em projeto financiado pelo Ministério da Justiça, por meio do Fundo dos Direitos Difusos, o museu desenvolve desde 2012 o primeiro vídeo institucional e um livro. O vídeo vai ter tradução em Libras para incluir as pessoas com deficiência auditiva e o conteúdo do livro vai ser gravado em CD para atender as pessoas com deficiência visual. O coordenador do museu diz que estão investindo em uma nova apresentação, com textos que privilegiem letras com contraste visual e com a tradução desses textos em braille. Também estão finalizando um áudio guia, ferramenta que vai oferecer ao cego uma autonomia para andar pelo museu. Além disso, a educadora e os monitores fizeram um curso de Libras para se comunicar e entender a cultura surda. Atualmente estão interditados o galpão de tecnologia patrimonial, com o projeto de restauro aguardando a aprovação do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, e o terceiro pavimento do casarão principal, que está com licitação aberta para execução de obras estruturais. O segundo pavimento foi fechado em 20 de agosto para registro fotográfico do acervo, que vai compor um banco de dados disponível para consulta online. A estimativa é de que todas as obras dos dois primeiros sejam concluídas até o final deste ano. Lançamento do Portal Inclusão. Acesse o Portal Inclusão, www.portalinclusão.com, e confira o Rádio Jornal Inclusão, além de outras notícias, vagas de emprego, serviços para empresas, informações sobre direito e isenção, mapa acessível e muito mais. Deficiente Ciente. Escolas descumprem a inclusão de pessoas com deficiência. A Lei da Educação Inclusiva prevê que toda a escola deve receber crianças e adolescentes com deficiência. Para isso é preciso adaptar a estrutura física, os equipamentos e profissionais para atendimento adequado a esses alunos. Mas algumas instituições de ensino descumprem as exigências. Ao se deparar com as dificuldades de entrada nessas escolas, muitos pais não sabem como agir e garantir o direito dos filhos de frequentar as aulas. Para a Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, mesmo que a escola seja particular, a regra que prevalece é a da Política Nacional de Educação. A OAB acrescenta ainda que o serviço de apoio especializado é um direito. Além disso, as famílias que se sentirem prejudicadas devem apresentar denúncia ao Ministério Público. A recusa de matrícula de pessoas com deficiência pode gerar processo criminal. Em Minas Gerais, a educação inclusiva da rede pública atende mais de 20 mil alunos. Em uma escola do bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova, professores especializados complementam a educação com jogos e brincadeiras. Jornal Inclusão Brasil. Acessibilidade. Deficiente visual com cão-guia afirma que foi expulso de loja em São Paulo. Gabriel Vicalvi, de 27 anos, aproveitou o feriado em comemoração ao Dia da Consciência Negra para passear com a família em um shopping de São Caetano do Sul. Além dos familiares, Gabriel estava acompanhado de um cão-guia, a cachorra Júlia. Durante o passeio, decidiu entrar em uma loja de produtos importados para comprar um chocolate para a prima. Gabriel estranhou a demora para ser atendido. Alguns minutos depois que estava dentro da loja, foi abordado por um funcionário do estabelecimento. Gabriel conta que achou que ele fosse atender o cliente e perguntar se precisava de ajuda ou se estava procurando algo especial. Mas não foi isso que aconteceu. O funcionário pediu que o cliente, a prima e a cadela Júlia saíssem da loja. Ele disse que lá não era permitida a entrada de animais, segundo Gabriel. Não é a primeira vez que o deficiente visual passou por isso. Ele sabe que ainda há muita desinformação sobre os cães-guias no Brasil, já que são tão poucos no país. Do total de 6,5 milhões de cegos no Brasil, apenas cerca de 80 contam com a ajuda de um cão-guia para se locomover.
Por isso, Gabriel carrega sempre no bolso uma cópia da lei que permite a entrada e permanência de cães-guia em todo estabelecimento público e privado de uso coletivo. Mesmo depois de explicar que é cego e que Júlia, por ser cão-guia, tem o direito de acompanhá-lo, o funcionário insistiu que eles saíssem. O gerente da loja afirma que o episódio não passou de um mal-entendido. De acordo com ele, o funcionário abordou Gabriel porque, de fato, não é permitida a entrada de animais no estabelecimento. De acordo com o gerente, num primeiro momento, o funcionário não percebeu que ele era deficiente visual e Júlia, um cão-guia. Assim que a situação foi explicada, o funcionário, segundo a versão da empresa, disse que ele poderia permanecer na loja com a cadela. Desde o ano passado, quando foi presenteado com a cadela, Gabriel não sai de casa sem ela. Júlio acompanha ao teatro, cinema, shopping, no metrô, ônibus e na empresa onde ele trabalha como analista de sistemas. Educação e esporte. Surdos têm acessibilidade garantida nas universidades de Juiz de Fora. A Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, vai disponibilizar intérpretes de Libras nas provas do programa de ingresso seletivo misto. A decisão foi tomada em uma audiência de conciliação na 2ª Vara Federal de Juiz de Fora. Um grupo pediu por meio da Defensoria Pública da União uma ação civil que pedia mais acessibilidade nas provas. O pedido foi aceito em 2011. O acordo determina que durante as provas, o intérprete acompanhe o candidato caso ele tenha alguma dúvida de leitura ou interpretação das questões e que a correção das provas leve em conta o contexto linguístico, já que os surdos não têm o domínio da gramática. Além disso, a determinação estabelece que as provas têm 1 hora a mais de duração para os surdos. A universidade se comprometeu que, caso o candidato seja aprovado, que ele seja acompanhado por um intérprete nas atividades acadêmicas. A liminar também vale para o Instituto Federal Sudeste e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelo Enem. Jornal Inclusão Brasil. Deficientes visuais voam de parapente no Rio Grande do Sul. Após a iniciativa de uma professora, 3 deficientes visuais tiveram a chance de saltar de parapente de uma altura de mais de 700 metros do Ninho das Águas, em Nova Petrópolis, na Serra do Rio Grande do Sul. Mais detalhes com a repórter Priscila Leal. As explicações e orientações que são essenciais para qualquer novato no parapente foram ainda mais importantes para esses alunos. A aventura emocionou os participantes da Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, que oferece reabilitação para cerca de 200 pessoas em Caxias do Sul. Uma das deficientes visuais disse que a sensação é de se sentir como um pássaro. Tudo começou quando a professora Kellen Biondo, que dá aulas de educação física na instituição, escreveu para a escola de parapente perguntando o preço de um salto para os alunos. A resposta foi um presente, 3 voos de graça para sortear entre eles. O equipamento completo foi revisado várias vezes antes da decolagem. Os cuidados são obrigatórios e trazem segurança para quem pratica o esporte. Priscila Leal para o Jornal Inclusão. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Inclusão. Australiano tetraplégico inspira surfistas profissionais no Havaí. Há pouco mais de 15 anos, o australiano Barney Miller, então com 20 anos, era uma promessa do surf em New South Wales, na Austrália. Foi quando ele sofreu uma mudança radical devido a um acidente de trânsito. Socorrido de helicóptero e levado para um hospital de Sydney, ele sobreviveu ao acidente, mas acordou com a notícia de que estava tetraplégico. Desde o acidente, Miller lutou para driblar as limitações que vários médicos disseram que seriam permanentes na vida dele. O acidente afetou a respiração e, inicialmente, ele estava preso a um ventilador mecânico. Chegaram a dizer que ele ficaria assim o resto da vida. Barney, com muito humor e perseverança, disse que iria, então, a todos os lugares com a máquina. Ele conta que na primeira vez que não usou o ventilador foi por 5 segundos e ficou apavorado. 2 meses depois, conseguiu ficar 2 semanas, até uma vez que não precisou mais. Além de aprender a andar de novo sozinho, Miller espera surfar novamente sem ajuda e eventualmente dançar com a noiva e cantora e compositora Kate Shaw no casamento marcado para 2015. Um filme chamado No Man's Go está sendo produzido para registrar o esforço do australiano. Lançamento do Portal Inclusão. Acesse o Portal Inclusão, www.portalinclusão.com, e confira o Rádio Jornal Inclusão, além de outras notícias, vagas de emprego, serviços para empresas, informações sobre direito e isenção, mapa acessível e muito mais. Deficiente Ciente.
Aluno de escola estadual vende em rifa para ajudar colega deficiente físico. Aos 14 anos, uma brincadeira fez a vida de Ricardo Xavier de Matos mudar. Ele estava em uma represa com amigos e, depois de um acidente em 2009, perdeu os movimentos das pernas. Depois de 4 anos, a solidariedade de professores e colegas da Escola Estadual Clodoaldo Nunes de Almeida, em Roraima, pôde mudar o rumo dessa história. Para melhorar as condições de locomoção do jovem, hoje com 18 anos, o grupo fez uma rifa para comprar uma cadeira de rodas motorizada. Em agosto de 2009, durante um banho com os amigos, Ricardo lembra que pulou de um balanço na represa. Com a queda, sofreu uma lesão medular média, denominada tetraplegia. Ele não tem movimento nas pernas e os movimentos dos braços são parciais, mas com grande sensibilidade nos membros. Tarefas que antes eram desempenhadas com facilidade, como o acesso ao computador, precisaram ser readaptadas por ele. É na frente da tela que o garoto passa grande parte do dia quando não está estudando. A paixão é tão grande que Ricardo começou um curso profissionalizante de programador web. Para o jovem, a maior dificuldade é a locomoção. Com a cadeira motorizada, Ricardo deseja ter a independência parcial de volta e conseguir ir à escola sem a ajuda da mãe. Ela empurra diariamente a cadeira de rodas do filho, que pesa 86 quilos. Ela diz que a coluna já não está aguentando, mas que faz qualquer coisa para que o filho continue estudando. Para conseguir comprar a cadeira de rodas motorizada, a iniciativa de vender as rifas foi da coordenadora do programa Ensino Médio Inovador na Escola Clodoaldo Nunes. De acordo com ela, a ideia surgiu depois de uma conversa com o Ricardo, onde ele disse que a vida dele iria melhorar se ele tivesse uma cadeira motorizada. Para a venda das rifas, a escola envolveu todos os alunos. Cada um ficou responsável por 5 rifas que estão sendo vendidas a R$2. O prêmio vai ser uma televisão de 29 polegadas que foi doada para a escola. A iniciativa já garantiu a arrecadação de R$3.000. A expectativa é de que até o dia 25 de dezembro, no Natal, o valor necessário para a compra do equipamento seja alcançado. O preço varia entre R$7 e R$14.000. Leis, jurisprudência e política inclusiva. Lei que propõe ajuda a deficientes visuais em supermercados é sancionada. A lei de Curitiba obriga hipermercados, supermercados e estabelecimentos comerciais a disponibilizarem funcionários capacitados para prestar atendimento a deficientes visuais nas compras. Depois de 8 meses de tramitação, a propositura do vereador Valdemir Soares foi aprovada pela Câmara de Curitiba no mês de outubro e sancionada pelo prefeito na última semana. No entanto, o segundo artigo da lei foi vetado pelo Executivo. Segundo o texto, seria aplicada a multa de R$500 em caso de descumprimento da norma e dobrada em caso de reincidência. As multas aplicadas seriam revertidas para o Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente. O artigo foi vetado porque atribuía ao Executivo a responsabilidade sobre a fiscalização sobre a lei. Quando, de acordo com a lei orgânica da cidade, isso pode ser feito por qualquer um dos poderes, ficando apenas a cargo do Executivo a criação, estruturação e atribuições dos órgãos e entidades. A lei, sem esse artigo, já está em vigor. SESC realiza palestra preventiva sobre quedas na terceira idade. A cada ano, 1/3 das pessoas acima de 60 anos sofre uma queda e esse risco aumenta cada vez mais com a idade. Para aprender a evitar esse problema, o Grupo SESC Vida Ativa participou da palestra Prevenção de Quedas no Centro de Atividades em Palmas. Piso molhado, tapetes e uso inadequado de chinelos são exemplos de fatores que contribuem com os deslizes e a falta de equilíbrio. No caso dos idosos, esses detalhes podem fazer muita diferença, já que as quedas geralmente representam danos físicos e na autoestima. Além de encontros como estes, os idosos participam de bailes, viagens, oficinas, cursos, atividades físicas, passeios e eventos para festejar datas comemorativas. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Inclusão. Estilista de Americana cria look para quem usa muletas em moda inclusiva. Silvana, de 26 anos, desenvolveu um look com 3 peças para uma modelo deficiente sem uma perna. O projeto, que desenvolveu a adaptação de um shorts e transformou a muleta em acessório, ficou entre os 20 finalistas do 5º concurso de moda inclusiva internacional, realizado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Mais informações com a repórter Ana Paula Iabico. A ideia da trajetória da libélula até bater das asas foi o que incentivou o processo de criação da finalista, que encontrou funcionalidade para as peças. Silvana conta que, assim como a pessoa que usa as muletas como sustentação para se locomover, a libélula usa as asas para contornar o desafio de lidar com as 6 pernas que não têm desenvoltura para usar. Os desenhos dos traços sutis das asas se tornaram os quadriculados que detalham o conjunto.
O formato da abertura delicada das costas do inseto também definiu a escolha da gola do colete e o estilo envelope dos shorts com as pontas arredondadas. A cor amarela PEC escolhida para o conjunto está associada às inspirações da natureza. Silvana conta que encarou as queixas da modelo como desafio. Para a criadora, no armário de quem tem uma única peça, o shorts muitas vezes é desprezado por causa da estética e do desconforto. Ela pensou em amenizar algumas dificuldades, mas o principal foco foi a criatividade no estilo. Para proporcionar a facilidade em vestir a peça, foi feita uma abertura completa na perna oposta à deficiente e também a utilização de botões de pressão para maior facilidade e autonomia. Ana Paula Iabico para o Jornal Inclusão. Transporte, adaptação e veículos. Lei que garante estacionamento rotativo gratuito para pessoas com deficiência entra em vigor em Espírito Santo. O estacionamento é livre em qualquer vaga durante o período máximo de 3 horas. No entanto, para o cidadão aproveitar o benefício, deve apresentar a credencial do deficiente em local visível dentro do veículo. As pessoas com deficiência já tinham a gratuidade no sistema rotativo digital, mas apenas para usar as vagas específicas. O vereador que criou a proposta informa aqueles que não possuem ainda a credencial de deficiente devem requerer o documento na sala de atendimento comunitário ao lado da entrada principal da Prefeitura de Vila Velha. Para isso é necessário apresentar laudo médico atualizado de até 6 meses, com indicação da classificação internacional de doença, documento de identidade do requerente ou do responsável legal e comprovante de residência em nome do requerente ou do responsável legal. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar no programa de hoje.